massacre de crianças e adolescentes em uma escola carioca chocou o país. A manhã de quinta-feira, 7 de abril, ficou marcada na história de centenas de famílias cujos filhos estudam na escola Tasso da Silveira, no Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. Um jovem de 23 anos, ex-aluno do colégio, mentiu que iria dar uma palestra para ter acesso às salas de aula. Wellington Menezes de Oliveira entrou armado com 2 revólveres e matou 12 meninos e meninas com idades entre 12 e 14 anos. Em seguida, se matou. O professor e coordenador do curso de Psicologia aqui da Unifra, Felipe Oliveira, é o entrevistado de hoje do programa Unifra Entrevista e vai nos ajudar a entender o que pode ter motivado os assassinatos. Seja bem-vindo, professor. Professor, na imprensa, alguns jornais trouxeram a informação de que esse rapaz era vítima de bullying nessa escola, nessa mesma escola. Isso pode ter desencadeado esse comportamento dele? Vamos pensar assim, é claro que os fatores podem ser múltiplos, mas como foi um caso, essa tragédia que aconteceu, infelizmente se repetiu no Brasil algo que já havia acontecido nos Estados Unidos, como foi no caso da Virginia Tech e de Columbine, em que situações semelhantes aconteceram. E do histórico, tem uma publicação que saiu no Brasil, numa revista Psicologia, Reflexão e Crítica, no ano de 2009, que fala sobre esses casos. E algo em comum com esses jovens que cometeram o assassinato dos colegas, justamente tinha um histórico de bullying. Relembrando um pouquinho para a gente o que é o bullying, é aquela que acontece na escola, Sim, né? O bullying é aquela questão de tratar quem é diferente de uma forma discriminatória, vexatória, agressiva, em que recorrentemente essas crianças, os jovens, acabam sofrendo de violência física e psicológica. Vão desde apelidos até agressão física, de fato. Então esses atos, essas atitudes dos colegas para com eles são recorrentes e acabam gerando nessa criança, nesse jovem, um sofrimento muito grande e uma série de outras questões que envolvem desde culpa até autoestima, fazem com que se construa uma autoestima muito baixa. Isso vai com o tempo acaba trazendo, pode trazer, dependendo da intensidade, da frequência e também de como essa criança tem ou não o apoio do seu contexto social, familiar, etc., consequências para a vida adulta. Isso já é Isso sabido. Pode gerar essa vontade de vingança, mesmo que a longo prazo, porque já fazia alguns anos que ele tinha se afastado desse grupo, dessa escola. A questão toda do bullying, é claro que a gente não pode generalizar e dizer assim, quem sofre de bullying vai sair matando. Sim, esse é um cuidado que nós temos que ter muito grande. Assim, eu vejo nesse caso aqui no Brasil. É um caso que a gente tem que tomar um cuidado para também não pegar e dizer assim, tais e tais fatores fizeram com que o rapaz tivesse esse comportamento. Mas, claro, o que se sabe é que o bullying pode contribuir para para uma série de, por exemplo, de uma certa inabilidade de fazer vínculos sociais, por exemplo, isso pode estar associado. O sofrimento se manifesta de várias formas, futuramente. Com essas crianças, elas podem se retrair, elas podem se afastar, elas podem ter medo de muita coisa, enfim, existem várias formas de uma consequência disso. Mas nós temos que ter o cuidado para não associar, vamos dizer assim, o bullying efetivamente como agente causador principal de uma tragédia como essa. Mas eu acredito que uma tragédia como essa possa nos fazer refletir sobre o bullying e a prevenção do bullying nas escolas. E nesse caso, quem está apto a agir imediatamente? Porque os pais nem sempre ficam sabendo do bullying, Os filhos às vezes não comentam. Então a presença, o olhar da professora, da diretora em sala de aula e no recreio é importante? Sim. Além disso, nós temos a questão da estrutura das escolas, como, por exemplo, os serviços, tem os professores em sala de aula e as diretoras.
Os professores, enfim, têm normalmente uma sobrecarga de trabalho, né, nas escolas, tem uma série de outras preocupações que envolvem cuidar de uma sala com 40 crianças, 30 crianças, é muita gente. As escolas deveriam ser melhor equipadas com profissionais como da psicologia, como do serviço social, que pudessem estar mais próximos nesses ambientes. Que têm habilidades para diagnosticar mais rapidamente. Também, e de certa forma, em trabalho em equipe, junto à escola, à direção, aos professores, se tenha uma atenção especial na prevenção do bullying. Hoje em dia, no Brasil, já se fazem campanhas, né, ONGs, etc., para que se tenha um cuidado maior quanto à prevenção do bullying. Quer dizer, como eu vou tratar o diferente, como eu vou tratar o menino, a menina que tenha uma necessidade especial ou que chame a atenção por alguma diferença que possa ter. Então, isso é fundamental. A gente faz uma crítica às escolas, né, nesse caso, mas nós, né, a espécie humana, tem uma tendência a excluir o diferente, né? A gente tem tendência a fazer piada da pessoa mais gorda, mais magra, que se penteia diferente, que usa uma roupa diferente, então... Pois é. E outra coisa importante também, além da escola, é que sempre os próprios estudos dessas tragédias, vamos dizer assim, eles apontam para uma coisa muito importante, que é a gente não pode ficar totalmente fechado na questão de um diagnóstico desse jovem que assassinou os colegas, ex-colegas. A gente tem que ver o contexto, que também engloba o contexto familiar. Então, esse contexto do jovem que convive na escola, que convive no ambiente familiar, esses ambientes são de suma importância para que se tenha esse trabalho de prevenção. Então, a escola por si só, né, e a família, quer dizer, essa aproximação, esse todo vinculado com investimento do Estado, investimento do governo federal, investimento, quer dizer, a necessidade de, todos sabem, a educação hoje no nosso país é um problema sério. Então, investimentos na contratação, investimentos num diálogo, em campanhas, em aproximar as famílias das escolas, em ter nas escolas profissionais que possam auxiliar nesse diálogo. Enfim, é um começo ainda que está muito no início, assim, a gente não tem isso muito visível no nosso país. Então, eu acho que o trabalho de prevenção do bullying é sempre o melhor remédio para que não tenhamos mais esse tipo de situação. É claro que, volto a afirmar, né, nós não podemos afirmar de jeito nenhum que todo mundo que venha a sofrer bullying tenha um comportamento agressivo ou antissocial no futuro. Não. Mas é pelo sofrimento mesmo. É um conjunto de regras, um conjunto de comportamentos que podem ter levado ao massacre. E no caso do Wellington, especificamente, a imprensa também trouxe a informação de que a mãe biológica dele tinha distúrbios mentais. Isso, somado ao bullying, pode ser um passinho a mais ou também não dá para ser taxativo? É claro que agora vão surgir especulações a respeito de diagnóstico. Até porque a gente sempre tem que achar um culpado, parece que para se acalmar, né? Então, nas últimas horas, nos últimos dias agora, durante um tempo, vai ser ligar a televisão e muitos psicólogos, muitos psiquiatras, especialistas vão tecer diagnósticos, suposições, enfim. Né? Isso... não há como ter uma certeza de um diagnóstico, não há como afirmar que ele tenha esse ou aquele transtorno. O que se sabe efetivamente que ele teve essa atitude, mas vinculá-la única e exclusivamente a um transtorno e colocar isso, por exemplo, como somatório. Sim, uma tragédia envolve uma série de eventos que culminam, que acontecem no mesmo tempo e que a gente não tem o controle sobre eles. E as coisas podem acontecer. E quando a gente vê acontecem, então a partir disso a gente tenta achar as explicações, os porquês das atitudes. E esses porquês muitas vezes eles são específicos, né? A mãe dele e tal, que tinha um transtorno mental, que já havia tentado suicídio, etc, etc. Então se coloca um histórico familiar que vai culminar nessa situação, né? Eu vejo como uma fatalidade, eu vejo como uma tragédia que, enfim, não teria como afirmar aqui, né? Acho que não tem como afirmar que um histórico da mãe dele que tem algum problema de ordem de saúde mental, etc., possa ter culminado com isso, né?
Mas o fato de algumas crianças relatarem, né, em depoimento que ele sorria enquanto atirava, denotava uma satisfação dele em causar a morte daquelas crianças? Isso é uma coisa completamente, vamos dizer, uma coisa bizarra, né, absurda, que vai de um comportamento de alguém que já perdeu completamente o vínculo com a realidade. Ele não tinha, isso a gente pode inferir que ele não tinha sentimentos, assim? Há sempre um espanto, né, quando quando a gente lida com situações como essa. Há sempre uma indagação muito forte, querendo a gente entender o que seria algo incompreensível e tentar classificar e catalogar isso enquanto algo que a gente possa manter afastado da gente. É claro que isso a gente faz mediante diagnósticos, mediante afirmações, etc. Mas é sempre, vamos dizer assim, existe esse tipo de comportamento bizarro, esse tipo de... a causa, eu poderia dizer assim, não, eu estou tentando aqui evitar fazer tipo, um diagnóstico que ele teria algum tipo de doença mental. Né? Mas, enfim, eu acredito que isso nos causa um grande choque, né, como está nas manchetes de todos os jornais por aí. Existe uma dificuldade da gente conseguir compreender esse tipo de atitude bizarra e, né, sem cabimento nenhum, se torna incompreensível para na nossa cognição, ou de uma pessoa que tem, vamos dizer assim, um contato com a realidade. A gente tem sentimentos, a gente tem vontades, a gente tem um discernimento do que acontece à nossa volta. Quando a pessoa perde isso, né, aí a gente fica assustado, a gente não consegue compreender e se torna uma coisa realmente praticamente incompreensível. Né? Mas, infelizmente, esse caso aconteceu, né, e teve essas características. Professor Felipe, o Unifra Entrevista faz um breve intervalo e volta daqui a instantes comentando a tragédia no Rio de Janeiro. Não sai daí. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. O Unifra Entrevista está de volta. Nós estamos conversando com o professor e coordenador do curso de Psicologia da Unifra, Felipe Oliveira, e tentando entender o que pode ter ocasionado a tragédia no Rio de Janeiro. Antes disso, eu pediria então que rodassem algumas imagens, né, do massacre que aconteceu no bairro Realengo, na quinta-feira, dia 7 de abril. Ali aparecem as imagens, né, de quando o Wellington entrou na escola. Ele está chegando ali com a mochila, os alunos entrando na sala de aula, ainda sem... Aqui ele com a mochila, ele era um professor, os alunos... Esse é o sistema interno, né, de câmeras da escola. Ali já começam os tiros, os alunos conseguem escapar, alguns. Ele vai sair na outra sala também.
Ele sai no corredor agora, recarrega, né, a arma e já está indo em direção a outra sala de aula, onde ele atira novamente e mata outros. Nesse momento ele é atingido pelo tiro do policial militar que entra na escola. Ele subiu para o segundo andar e o policial então vai tentar abrir as salas de aula para liberar os alunos. Aqui já aconteceu, né, o massacre. Voltamos então. Professor, a gente acompanhou no primeiro bloco, né, traçou algumas características desse jovem, agora com essas imagens. A gente pode afirmar que o Wellington tem características, ele era um psicopata? Afirmar parece assim, o primeiro pensamento que vem assim, a gente acha, não, ele é um psicopata. Tá. Então, mas e o que é um psicopata, exato, né? não há uma certeza quanto a isso. Assim, eu poderia falar tecnicamente em diagnóstico, buscar, etc., critérios para construir essa. Mas como a gente não tem a história dele, como a gente não sabe quem ele é, como a gente não tem contato, eu não posso fazer essa afirmação. Né? Mas assim, um cuidado que a gente deve. Mas claro que suposições, evidências vão surgir, estão surgindo, né, quanto a isso. Mas um cuidado nós devemos ter. Eu acho importante, né, que as pessoas tenham. Quando observar, agora vai começar, no que não podemos entrar numa paranoia geral, né, dizendo assim, não, aquele aluno que tem tais e tais características... Que sofreu bullying, que a mãe tem problemas mentais e é um assassino em potencial, é isso que não pode ser difundido. Não, tem que se ter noção que isso foi uma fatalidade, uma tragédia, que não dá para, a gente não pode daqui a pouco estar procurando na escola quem são os alunos ou os colegas que potencialmente podem vir a ter um ato como esse. Até porque iria criar um pânico geral ou gerar mais bullying entre as crianças mais introvertidas. Sim, acredito que esse cuidado de debater, os pais em casa também, nas escolas, de não criar esse medo, né? Não passar esse medo, porque a gente sabe que foi uma tragédia, mas a gente não pode também agora começar. As crianças têm acesso a isso pela internet, na televisão, quer dizer, está todo mundo participando, a mídia está fazendo uma cobertura ampla, né, desse fato. Então, cuidar para que não se tenha nas escolas e em casa esse tipo de discriminação. Por exemplo, tem uma criança mais quieta, agora vai começar a dizer, não, ele... Tem que ter muito cuidado. Mas tem como prevenir ou diagnosticar um tipo de comportamento que possa levar a uma ação como essa? É difícil, é bem difícil. Não há controle total sobre isso, né? Não tem como prever que vai acontecer em algum lugar, né? Não há até inclusive se tem uma tentativa que já se sabe que não surte efeito, que não influencia em nada, como cuidados extremos de segurança em escolas. Isso não tem Porque ele demonstrou também extrema inteligência quando ele usa da estratégia que para entrar na escola ele precisava se passar por um palestrante, né? Denota de que ele tem visão do controle interno da escola de segurança. Né? Quanto mais se investir na questão extrema de segurança, quanto mais se investir nessa questão extrema de tentar achar características específicas de uma pessoa que possa fazer isso, quanto mais a escola e a sociedade fizer isso, né, mais vai aumentar a pressão. E o bullying nas escolas, por exemplo. É mais um motivo para o bullying ganhar força. Então, eu vejo que o caminho deve ser da prevenção do bullying, o caminho deve ser das escolas terem uma melhor estrutura, com investimento, com profissionais que trabalhem em equipe, que possam atentar para essas questões das necessidades dos alunos, campanhas que tenham como alvo os alunos, os jovens, como já se faz no Brasil, tem algumas ONGs que trabalham com isso, de mostrar para que o bullying, para que eu possa respeitar o diferente, para que eu possa viver de forma harmoniosa, viver de uma forma a não usar da violência. Isso também passa pelas famílias, pela conversa que os pais devem ter com os filhos. Isso vem antes de qualquer patologia, isso vem antes de qualquer diagnóstico, isso viria antes de qualquer forma de doença mental. Isso vem muito antes. Então, é um trabalho demorado, não vai ser um detector de metal na porta dos colégios que vai evitar isso. É um trabalho que passa por toda a sociedade, é um trabalho que passa por todas as famílias, como é a relação com os filhos, como é o cuidado,
É um trabalho que passa em campanhas e de combate à violência, seja ela em escola através do bullying, seja da violência doméstica. É um trabalho que passa por uma conscientização da importância da educação e de base com as crianças. É claro, podemos pensar, não, mas isso não vai evitar, sim, talvez, porque tragédias como essa, fatalidades como essa, a gente não tem como prever e controlar especificamente. Porém, o que a gente pode pensar frente a um fato como esse é o que a gente pode fazer para melhorar as nossas vidas, nossos jovens e crianças, no que tange à educação e ao convívio familiar. Eu acho que isso passa por todos nós, né? E, professor Felipe, pensando nessas outras crianças que vivenciaram cenas fortíssimas como essa, que orientação dá a esses pais e aos professores? Se deve incentivar a falar sobre o fato, isso ajuda a superar, ou coloca uma pedra, ninguém mais fala nisso? A questão toda agora que vai o trabalho, no caso, quando se tem umas situações assim, digamos, é buscar falar bastante sobre o fato, né, de uma maneira que se possa expressar os sentimentos, seja em forma de verbal, em forma de desenhos, que se tenham atividades que possam colaborar para que se possa vivenciar as questões que são frutos desse estresse todo pós-traumático que a escola vai passar, ou que as crianças vão passar, né? Sempre e da mesma forma, os pais em casa também conversarem sobre isso com os filhos e novamente dizendo que, olha, isso não é uma coisa que é corriqueira, isso é uma, então conversar sobre isso de forma a não fazer com que se tenha medo, né? Porque daqui a pouco as crianças vão ter medo de ir para o colégio. Exatamente, e os pais que em casa vão ficar com medo de mandar os filhos para a escola, isso é um absurdo, né? Isso é uma coisa que não tem cabimento, assim. Então, a conversa, o diálogo, tentar mostrar, de repente, que isso foi uma fatalidade, uma tragédia, e que isso não é uma coisa corriqueira, e que não adianta que a gente não, e que deva se tratar o coleguinha de uma forma respeitosa, de uma forma como se fossem pessoas iguais, compartilhando o mesmo ambiente, pessoas iguais, eu digo, cada um com as suas especificidades, com as suas diferenças, né? Sejam elas religiosas, físicas, psicológicas. Exato. Ter espaço nas escolas, ter espaço na conversa dos pais em casa. Isso é outra coisa muito importante. O que se conversa em casa também com os filhos. Daqui a pouco os próprios pais estão rindo do colega do filho. Que ele chega, conta que colocou um apelido, o pai chega em sentido. E o pai acha engraçado. Quer dizer, isso vai fomentar de onde é que a criança tira isso também? Claro que a gente não vai dizer assim que as famílias são as culpadas, mas há de se ter um cuidado quanto na questão da educação e mostrar para as crianças que existem os diferentes, mas que eles são iguais. Nós temos, eles vão ter coleguinhas que vão ser diferentes, mas como tratar isso? Então, é outro ponto a se pensar também, né? E essas crianças que assistiram ao assassinato de colegas, até quanto tempo pode demorar a aceitação, a recuperação dessas crianças? É difícil dizer, né? É difícil dizer, é difícil colocar um prazo, é difícil, vamos dizer assim, mensurar o quanto isso vai ter de repercussão em cada vida, em cada criança. É difícil, assim como... Também depende da estrutura familiar. É uma série de fatores ambientais que interferem. Há uma série de fatores ambientais que são importantes para ajudar e dar o apoio necessário, pelo menos num primeiro momento, o apoio de psicólogos e assistentes sociais, por exemplo, já está sendo evidenciado, né? A gente está acompanhando. Isso é fundamental, né? Nessas grandes tragédias, enfim, que se possa dar esse apoio para as famílias nesse primeiro momento. E depois pensar a longo prazo em atividades ou em acompanhamentos que possam colaborar para que, de alguma maneira, né, um sofrimento maior que advenha dessa experiência não interfira tanto na vida dessas pessoas futuramente. Né? E se tem condições de fazer isso, né? Eu não gostaria de passar assim a ideia de que... Uma receita. Não, assim de também dizer, a vida inteira vão sofrer. Não, o ser humano tem condições de buscar isso, acompanhamento, as pessoas têm condições de, vamos dizer assim, não é compreender, mas de entender também não, mas é de ter isso, resolver isso de alguma maneira.
não resolver apagar como uma borracha, essas coisas não se apagam. Né? Mas se aprende a conviver. Aprende a conviver e que isso não interfira muito, não tenha grande interferência na vida futura das pessoas que vivenciaram essa tragédia. Né? Professor Felipe, muito obrigada pela sua participação no programa. A Unifra Entrevista de hoje discutiu o que pode ter causado um massacre na escola carioca. O programa de hoje fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!